Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né? A gente está aqui no centro. Eu, pelo menos, me sinto muito feliz, né? Quando eu venho para casa espírita, a gente sente um ar assim de alegria, de rever amigos, de estar, é como se diz, abraçado, até pelos bons espíritos que aqui estão. E para todos que perguntam pela minha mãe, ela está se recuperando, né? Da cirurgia dos olhos. Da catarata, ela fez um olho, já fez o outro essa semana, então ela quer semana que vem, se Deus quiser, estar de volta. Vamos ver se consegue. Hoje eu resolvi escolher um tema, já que na última vez que a gente conversou, eu falei muito sobre ciência, que a nossa religião é bem rica, né? Temos vários temas que podemos falar, porque ela é religião, é ciência e filosofia. Eu decidi encontrar um tema na filosofia. Se a gente estudar a palavra vida aqui na Terra, o que seria a vida? Né? A biologia, né, que é o estudo da vida, não consegue definir claramente o que seja vida. Estranho, né? Porque se você pegar, eles falam que vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso não define vida. Isso é o verbo viver, não é o substantivo vida, né? Eles não conseguem. Por que será? Porque talvez estejamos não do lado certo da vida, que é a vida eterna, que é o verdadeiro sentido da vida, é do outro lado. Por isso não conseguimos achar uma definição. Eu pesquisei também no livro dos Espíritos, vida, e lá fala de vida eterna, não fala de vida em si. Interessante, né? Esse assunto. E a mais perto que eu cheguei de que seria a vida é uma palestra da Marlene Nobre, uma pessoa fantástica, a qual eu conheci lá em Uberaba. Ela diz que vida é o princípio inteligente e totalmente individualizado. Eu acho fantástico, porque somos o quê? Princípio inteligente. Né? Desde a nossa formação, Deus nos formou como os seres mais simples que existem na natureza, para depois nos tornarmos seres mais complexos. Né? Mas ali já tinha o cerne da inteligência para desenvolver. Então, eu achei o mais próximo foi isso. Então, qual que é o sentido da vida? Aí, introduzir outra palavra, né? O sentido da vida. Eu diria que talvez seja aprender. A gente nasce e quando nasce, a primeira coisa é aprender a respirar, porque a gente não respira no útero da mãe. Quando corta o cordão umbilical, ou você respira ou você morre. Depois, aprender a mamar, depois aprender a andar, a estudar. E nisso são tentativas e erros que a gente aprende, às vezes, caindo. Né? Quem que não aprende a andar caindo? Todos caem. Quem que não aprende comer que nunca engasgou? Quem não aprende a andar de bicicleta também sem cair? É muito interessante isso, mas também não define o sentido da vida. E se pegarmos essa palavra sentido quer dizer uma direção, né? Qual a direção que estamos dando para a nossa vida? Ou melhor, qual o propósito da nossa vida aqui na Terra? Fica bem melhor, né? O propósito. Muitas pessoas acham que o propósito é tão pequeno, porque o meu propósito é trabalhar, ganhar dinheiro e comprar um carro, comprar uma casa, depois casar, ter uma família, melhorar de casa, melhorar de carro, comprar outro apartamento
e melhorar, e melhorar, e melhorar. E chegou aonde? Qual o propósito? Muitos espíritos que a gente atende aqui na casa espírita, na desobsessão, eles vêm na desobsessão justamente por isso, porque acumulou e na verdade não tem nada. Eles vêm reclamar as coisas que eles conquistaram materiais aqui na Terra, mas quando desencarnam, como o Emmanuel diz, na alfândega da morte se deixa tudo, né? Ele só leva aquilo que conquistou, ou as ações que tivemos. E vida talvez seria, né, o sentido da vida. Vida aqui na Terra é uma página, né? Para todos nós que estamos aqui na Casa Espíritas, somos reencarnacionistas, né? Estamos aqui por um propósito, né? Uns têm por causa da religião, por causa de Jesus, porque ama a Deus, ama os espíritos, respeita a religião. Outros vêm atrás de uma graça, outros vêm atrás das amizades, enfim. Estamos aqui reunidos hoje sobre a graça de Deus e de Jesus, mas a vida da gente é apenas uma página. O certo seria qual o propósito, não da vida, mas da eternidade, né? Porque viver, a gente vive aqui na Terra, minha avó falava, a gente vive de qualquer jeito, né? E morre também de qualquer jeito. Mas a eternidade, somos espíritos eternos. E essa vida nos compele a trabalhar não só pela matéria, porque estamos aqui pela matéria, então cabe-nos, sim, trabalhar pela matéria, trabalhar pela nossa saúde, conservar nosso corpo, trabalhar para ter nossa alimentação, ou ter algum bem, né? Isso não é pecado, né? Eu acho que quando eu reencarnei, eu pedi que eu queria ser, sei lá, um espírito de luz, quem sabe um franciscano, né? Aí falaram, não, é muito para você, né? Não dá. Realmente, menos. Então, eu posso vir ser um espírito de luz? Não, né? Você ainda não acendeu sua luz. Vai nascer numa casa já espírita, né? Filho da minha mãe, que já tinha, e quando ela reencarnou, ela já tinha esse propósito de vida, né? Desde criança ela já vinha fazer as suas caridades, as suas palestras, as suas orientações já com 10 anos de idade. Então para ela foi fácil, mas para mim, que eu sou um espírito normal, mediano, é duro. Na hora de reencarnar, a gente solta. Por quê? Porque a gente cresce e desenvolve a escola. A melhor hora é quando chega a adolescência, né? Aí tudo aquilo que você achava que era, você já não acha mais nada. Você não sabe quem você é. E hoje em dia é bem pior, né? Porque antigamente a gente não sabia o que queria ser. Se queria ser advogado, se queria ser médico, se queria ser bombeiro, polícia. Hoje o pessoal não sabe nem se é ovo, ou melhor, não sabe nem se é bicho, né? Tem um pessoal que se veste de bicho. Então eu acho que existe também como se diz, a obsessão coletiva, né? Isso já teve na Terra no tempo do Hitler, e parece que está voltando mais como esse povo que se diz sério, não sei o quê, que acha que é bicho. Então ficou muito pior a adolescência da gente. Mas graças a Deus, eu estava aqui na Casa Espírita. Minha mãe já tinha fundado aqui. A gente tem um grupo de jovens fantástico, né? Hoje ainda temos o coral, convido a todos. Temos as evangelizações infantis. Temos o grupo de jovens. Temos o grupo de teatro. Então traga seus filhos. É muito importante as crianças crescerem num ambiente de Deus, onde cada vez mais estão tirando Deus da nossa vida. E vira essa obsessão, essa perturbação, essa destruição da família. Então eu fui muito feliz em
em estar crescendo nessa fase tão difícil da adolescência, ter amigos, né? Companheiros da mesma idade, com a mesma vontade de se ver, de se querer bem. Era um amor realmente bem fraterno, bem saudável. E falando de Francisco de Assis, a gente tinha um trabalho aqui na casa que a gente, uma vez uma assistida falou, eu não acredito que a Isabel faz isso, porque a gente não tinha assim tanto mantimento para distribuir. Então a gente fazia a campanha Alto de Souza na rua, ela pedia um pouco de alimento para levar para as pessoas necessitadas da casa. Elas falaram, eu não acredito que a Isabel sai na rua para pedir esmola para a gente. Então a gente fazia esse trabalho, né? Pedia, arrecadava mantimentos. E tinha uma outra equipe chamada Marco Brisco, que ia nos barracos implantar o evangelho no lar e aproveitava esse mantimento que era arrecadado na outra equipe, fazia uma cesta básica. Então o lar que a gente visitava ganhava o evangelho e ganhava mantimentos também. Então esse trabalho era feito por nós jovens na época, né? Passou bastante tempo, mas tão jovens, né? Mas era maravilhoso. Então a gente se reunia por um propósito nessa fase difícil. Então o sentido da vida, o propósito. Existe um cientista judeu que fala que se a pessoa não tem um propósito, e se tem uma doença ou não tenha, ela fica sem razão de viver e qualquer coisa ela se entrega à morte, ao desencarne. A minha esposa está até vendo uma novela coreana que a pessoa é doente e ela perdeu o propósito. E o médico realmente fala desse artigo científico que realmente existe. E se a pessoa não tem um propósito, ela se entrega à doença. Então, falar para o marido dela, tem um propósito para ela, dê um propósito, ou amá-lo, ou odiá-lo, né? Que seja um propósito, mas eu prefiro amá-lo, né? Odiá-lo, não. Então, você vê que é real a gente ter um propósito. E na vida da gente, é muito importante ter essa definição. Então, depois de passar a nossa adolescência, a gente estudou farmácia, né? Teve um propósito de ajudar, porque, na verdade, estou contando aqui minha vida um pouco. Meu pai era advogado, eu entrei na faculdade também de Direito, comecei a cursar Direito e, na verdade, eu odiei, né? Era uma literatura muito ruim. Eu sempre fui muito fraco também em português, confesso. Não é meu forte, tinha que escrever muito bem, né? Interpretar muito bem. Aí eu parei aquele ano, o que eu vou fazer, né? Qual é o meu propósito de vida? A gente teve uma ajuda espiritual muito grande, né? Que vai, filha, a gente tem que ser empurrado muitas vezes. Então eu fui empurrado, entrei na faculdade de farmácia e tive um propósito de vida, de ser um farmacêutico. Estudei bastante, era integral na época, então estudei bastante. Depois que eu consegui ser um farmacêutico, fui para trabalhar em hospital, né? Já estou há 30 anos, mais de 30 anos trabalhando em hospital. O meu propósito era ser um bom profissional, né? E desde a época que eu estava na faculdade, a gente já fazia trabalhos farmacêuticos. A gente criava fórmula, eu e o Ricardo, que hoje não está aqui, para ajudar a população carente do centro. Era uma forma da gente agradecer a Deus a oportunidade, querendo Deus, de estudar. Isso é um propósito mais para a nossa existência do que para a nossa vida. E eu nunca deixei
né? De ter um propósito para nossa existência, porque é o mais importante. Qual é o propósito da nossa existência, da nossa vida hoje em dia? Quando a gente partir daqui, eles vão perguntar o que você tem? Não, eles vão perguntar o que você fez, das oportunidades que Deus nos dá, né? A nossa religião nos ajuda a pensar nesses propósitos. A gente acredita na vida eterna, né? Muitas outras religiões vão falando mal, mas analisando, acredita-se que quando a gente falecer, morrer, a gente vai ficar esperando o juízo final, dormindo ao lado do Senhor. E nos livros de André Luiz a gente já vê que isso dá muito trabalho para os espíritos, porque realmente eles hibernam, esses espíritos, e dificilmente acordam. O que uma religião faz na mente da pessoa? Imagina aqueles que acham que se seguir o seu profeta vai ganhar a sua 70 virgem. Pelo amor de Deus, né? É bem infantil, eu diria, porque é machista, né? E a mulher, quando desencarna, vai ganhar o quê? Vai ter que dividir um homem com mais 69 mulheres, né? Então, a nossa filosofia de vida nos abre a mente realmente para que a gente consiga entender a vida e entendendo a gente possa sublimá-la no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente aprende aqui no centro, na doutrina, a gente tem que colocar em prática, pelo menos tentar. Eu, para pegar essas informações sobre a palavra vida, sobre a palavra sentido, a gente até perguntou pro IA, né? Com inteligência artificial. A IA também não consegue definir, ela dá uma viajada, né, nas teorias e também não chega a lugar nenhum, né? Aí eu fiquei pensando, para quem é dessa área, imagina se fizéssemos uma IA com os 5 livros Pentateuco de Kardec, né? Com a literatura, toda a literatura do Chico Xavier, mais obras póstumas e as revistas espírita da época de Kardec só. A gente teria uma IA fantástica, né? Porque Kardec nunca errou, e Chico Xavier nunca errou. Até mesmo no livro que você pega a Renúncia, do Emmanuel, o livro começa dizendo que Alcione vem de um planeta do sistema de Sírius, onde do planeta dela tem 2 sóis, que ilumina aquele planeta. Aí você fica viajando na descrição que Emmanuel faz. E na época que foi escrito esse livro, contestaram, porque os astrônomos diziam que o sistema de Sírius só tinha um Sol. Mas depois que mandaram as grandes lunetas, né, aqueles telescópios, e descobriram que realmente são 2 sóis. Imagina, depois de tantos anos, então Chico nunca erra, é incrível, né? E que um sol é tão forte que ofusca o outro, né? Então quem vem de longe só vê uma luz, um farolete, não vê o outro é menos denso, menos intenso. É uma maravilha, né, a nossa doutrina. Então, se fizéssemos uma IA e conseguíssemos perguntar o que queríamos, ia ser maravilhoso os estudos, né? Ela responderia tudo de pronto, mas nós temos que se contentar com o que temos. Então, a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão é: o que nós fazemos para a nossa existência?
né? O que nós estamos fazendo para a nossa existência? Para o nosso futuro eterno. Quando a gente voltar para a pátria espiritual, né? Que lá é a nossa verdadeira morada.